Queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Paulo Reis, e eu senti a necessidade de fazer essa gravação para poder explicar um pouco sobre essa questão da consulta de Saul ao espírito de Samuel. Muitos textos, até de estudiosos, procuram não entrar muito em detalhes, e tem uma Bíblia de Estudos, que por acaso eu vi, que diz que Deus permitiu que Samuel voltasse dos mortos para entregar uma palavra de juízo para Saul. Então, de uma forma simples, descomplicada e sem forçar a interpretação, e não sendo muito teológico, estou apresentando aqui algumas interpretações e umas observações importantes. Então, a primeira parte que temos que entender é que Deus se calou para com o rei Saul. Diz aqui em 1 Samuel 28:6: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Sonhos é uma forma direta de Deus falar com as pessoas, sonhos e visões. Urim é através dos sacerdotes, que tinham Urim, que significa luzes ou claridade, a luz da iluminação, do esclarecimento, da revelação, ou através de profetas, quando Deus usava os seus vasos escolhidos para poder falar, e Deus não falou com Saul de nenhuma das maneiras. E quem era essa mulher que Saul consultou? Eu tenho aqui 3 versões: a Revista Corrigida, Revista e Atualizada e NVI. Então a Corrigida fala: Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Na Revista Atualizada diz que seja médium. E a mais feliz de todas é a NVI, Nova Versão Internacional, que diz: mulher que invoca os espíritos. Essa palavra está em 1 Samuel 28, verso 7. E quem que era essa mulher? No texto hebraico, não é nenhum dos 3, na verdade. E não é fácil trazer do hebraico e transliterar para a língua portuguesa. Vai passar pelo latim, algumas expressões não tem. E embora essa expressão Baalash, que pode ser traduzida, trazendo português, para Balat, Tov, ela tem, na verdade, 6 partes agrupadas para criar um único construto. Para você ter uma ideia, você aqui já conhece essa palavra, Baal, que é o quê? De onde vem a palavra Baal? Baal, que quer interpretar senhor, e às vezes traduzido para marido, ele tem 2 radicais. Tanto esse Ba aqui, que significa dono, proprietário ou possuidor, aqui tem uma partitiva feminina, então é dona, proprietária ou possuidora, aquele que pertence a algo, que tem algo, e a parte ao final está dando o sentido de a propriedade contida. Propriedade contida. E junto aqui tem um outro termo, no hebraico está ligado a elevar-se, aprimorar-se ou desenvolver-se. O que isso traduz? Aprimorar. Pessoa que tem alta competência, no sentido de desenvolvimento pessoal. E quando nós colocamos todas as junções do hebraico para poder trazer essa palavra, é muito engraçado, né? Está apenas dizendo o seguinte: que ele queria uma mulher que seja dona ou possuidora de uma alta habilidade em que? Em consulta aos espíritos, em consulta aos mortos. Essa expressão aqui, Aleph, quer dizer sombra, folha, que é uma palavra que é destinada a quem está morto, uma pessoa que já faleceu. Ou seja, ele queria uma mulher que fosse perita em necromancia, que consultasse o espírito dos mortos. Observe que Saul sabia que estava fazendo uma coisa errada. E o que essa necromante ela viu? Ela diz assim: e o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher diz: Saul, vejo deuses que sobem da terra. Cada Bíblia tem uma versão diferente, palavra diferente. Tem Bíblia que fala: veja um Deus que sobe da terra. Tem uma versão que diz: veja um ser que sobe da terra. E um espírito que sobe da terra. E o que ela viu? Ela viu Elohim, essa expressão aqui. A palavra Elohim, que tem 2 expressões, El, que quer dizer Deus, não no nome de Deus,
Deus, nosso Deus que nós cremos. Essa expressão El é uma expressão cananeia. Ela vem do ugarismo, significa Deus como um Deus qualquer, Deus com letra minúscula, Senhor com letra minúscula. E Rim, que é conhecido apenas como sendo sufixo de pluralização, para indicar um plural composto, ele tem no hebraico 3 funções, principalmente no hebraico clássico. Ele pode pluralizar, indicar deuses, ele pode aumentar e, na maioria das vezes, ele superlativiza, porque no hebraico não tem superlativo. Então, quando ele quer indicar algo muito grande, algo grandioso, o que ele faz? Ele pluraliza. Então, a expressão Elohim, que tem no início da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, Barak, Bereshit Barak Elohim. Esse Elohim está indicando que este Deus é o grande Deus, o Deus Criador. Observa que é uma expressão que é utilizada em várias partes. Salmo 8 também fala isso, né? O fez um pouco menor do que os anjos. Algumas Bíblias falam um pouco menor do que Deus, mas é Deus ou é anjos? É Elohim. O livro de Hebreus fala que é menor que os anjos. Mas por que é utilizado tanto para anjos quanto para Deus em algumas passagens? Pode confundir? Pode confundir. Mas você não vai confundir quando vai entender o contexto. O contexto é o melhor intérprete de um texto. Então ali sabemos que são anjos, porque o homem não é um pouco menor que Deus, o homem é um pouco menor que os anjos. E Hebreus fala anjos, já no grego ângelos, por causa da paixão da morte. Agora vamos lá. Espíritos familiares, de acordo com Isaías capítulo 8, verso 11, são o quê? Espíritos malignos, demônios, que se manifestam de diversas maneiras, reproduzindo as características idênticas de algum morto. Como assim? A voz, a fala, o comportamento, a lembrança de alguma situação. Então o necromante, que é aquela pessoa que invoca o espírito de uma pessoa que já morreu, o que ele recebe são demônios, espíritos familiares, demônios que se manifestam semelhante àquela pessoa e fala com a mesma fala, às vezes com sotaque, com o mesmo timbre e registro de voz, com o mesmo comportamento, que a pessoa está incorporada, ela às vezes anda do mesmo jeito, se movimenta do mesmo jeito. Então observe bem que aquela mulher, quando ela incorpora, e é até interessante porque quando ela incorpora, ela vê um espírito, um vulto subindo da terra. Então ela grita e fala o quê? Você é Saul. Por que ela descobriu que era Saul? Se ele ainda estava disfarçado? Porque ela incorporou um espírito maligno ali. E quando ela incorpora um espírito maligno, ela sabe que aquele homem é Saul, porque o demônio sabe quem está ali. Então, os espíritos familiares, ele tem essas características. Eles imitam os mortos. E eles conhecem tudo da pessoa. Conhecem o passado, conhecem o que a pessoa fez, deixou de fazer. É um espírito familiar. Acompanha aquela casa, acompanha aquela família, os relacionamentos. Aí aquele demônio fala de uma coisa que aconteceu que às vezes só ela e aquela pessoa sabe. Isso conquista a pessoa. Porque ela fala de uma coisa antiga, que de repente só eles dois sabiam. Nossa, então é verdade. Por quê? O demônio estava acompanhando, o espírito viu, os demônios acompanham as pessoas. É o enredo do engano. Falam coisas para poder enganar. Agora, quais são as questões que normalmente confundem quem analisa esse texto? Primeiro é a narrativa bíblica, a forma como a Bíblia ela fala. A Bíblia fala, e apareceu Samuel. E Samuel falou. A Bíblia não fala um espírito imitando Samuel. Segunda coisa, a veracidade das palavras que o Samuel ali, aquele demônio, fala. Ele não fala nada de errado. De fato, Deus rasgou o reino de Saul. De fato, Deus rejeitou Saul. Ele não fala nada de errado ali, aparentemente, na sentença que ele fala. E o terceiro é o cumprimento daquilo que ele fala. Aparentemente, cumpre-se cabalmente as palavras daquele espírito que aparece ali. Lembrando que nós vamos agora detalhar o porquê essas confusões. Primeiro, vamos falar a respeito de algo que as pessoas confundem com o tema da Bíblia. A Bíblia é um livro, que tem vários livros. E como livro ela tem o quê? Estilo literário. Ela tem recursos literários, que é característica de qualquer literatura em qualquer parte do mundo. Afinal de contas, é um livro escrito por homens, usados por Deus. Deus usou homens pelo seu Espírito Santo,
falando para homens, usando linguagem de homens e utilizando termos de homens. Então ela tem característica literária comum. E a expressão verossimilhança, que quem faz pedagogia, literatura ou texto jornalístico vai entender, nada mais é do que aquilo que é verdade dentro do texto, ou do conceito, ou do pensamento de quem está narrando. É como você lê uma história em quadrinho. Dentro do quadrinho, aquela história é verdadeira. Para aquele personagem, aquela história é verdadeira. Isso acontece em qualquer texto narrativo, como esse que nós estamos vendo, de 1 Samuel 28, que vai do 1 até o 19, mais claramente. Ali, o que está narrando não é uma verdade. O que está narrando é aquilo que está na mente da feiticeira, dessa necromante, e na mente de Saul. Na mente dela, ela está vendo Saul, porque ela vê um espírito subindo na forma de Samuel, com o rosto de Samuel, com uma capa de Samuel. Então eu estou vendo Samuel. Então é verdade dentro do pensamento dela, dentro da ideia dela. Isso se chama verossimilhança, um recurso literário, recurso linguístico e estilístico que a Bíblia tem. E interessante que não é só nessa passagem não. Passa despercebido em muitas passagens da Bíblia que essa verossimilhança ela aparece muito sutilmente em outras passagens. Por exemplo, Gênesis 18, verso 2, o que está escrito? E Abraão levantou os olhos e viu 3 homens. Mas, como o contexto é o melhor intérprete do texto, depois nós vemos que não são 3 homens, é Deus e 2 anjos. Deus continua com Abraão e 2 anjos vão para a cidade de Sodoma e Gomorra. Gênesis 38 e 21, a mesma coisa. Ali, Judá, o que Judá fala? Onde está aquela prostituta que estava aqui? Na mente dele era uma prostituta, mas nós sabemos que na verdade era quem? Era a nora dele. O contexto vai dizer que era a nora dele. Juízes 13, verso 6. Manoá corre e fala, olha, um homem de Deus falou conosco. O texto sagrado fala um homem de Deus, mas na verdade era o que? Era um anjo. É o que? Verossimilhança. É um recurso literário e linguístico que a Bíblia possui, porque é um livro. Outro fator importante é a veracidade das palavras. Algumas pessoas dizem, foi Samuel, afinal de contas, aquilo que ele falou foi verdade. Mas isso é comum acontecer. Os demônios, os espíritos malignos, eles têm o enredo do engano. Então, eles conseguem falar a verdade, mesmo que seja para poder ganhar a confiança, conquistar o coração da pessoa e assim levar para a manipulação. Em outras palavras, não é porque estão dizendo uma visão, não é porque alguém está contando uma revelação, uma profecia, significa que é Deus que está falando. O diabo também fala profecia e fala em revelação de coisas que são verdadeiras para ganhar o coração do homem. Então, em Atos 16, 17 fala, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a salvação e o caminho a vocês. Preste atenção, quem está falando é uma feiticeira, é uma menina, uma mulher, com espírito de encantamento, com espírito de adivinhação. Ela não fala nada de errado ali. Só que o apóstolo Paulo fica incomodado com aquele demônio usando aquela mulher, e ele se vira para ela e repreende aquele espírito maligno, e a mulher é liberta. Aqui em Marcos capítulo 3, verso 11, nós vemos que quem está gritando, tu és o Filho de Deus, bendito, é o que? É um demônio manifestando. Ou seja, os demônios falando a verdade. Jesus é quem? Filho de Deus. Mas eram o que? Demônios. Finalizando, tem uma mentira no texto que as pessoas não percebem. Ali, o Samuel, na visão deles, que é um demônio, ele fala, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Queridos, nós sabemos que o Seol, ele tem uma divisão sim. Tem uma divisão sim. Embora estejam tudo no submundo, mundo dos mortos, há uma parte dos justos, uma parte dos injustos. E como que Samuel, que era um homem de Deus, um profeta, estaria no mesmo lugar que Saul, um endemoniado, um rebelde, uma pessoa que foge